Boa noite, graça e paz. Mais uma sexta-feira, mas um final de semana aí que está se aproximando. E até aqui o Senhor tem nos sustentado com as tuas mãos poderosas. Temos passado por adversidades, por obstáculos, temos rompido aí as barreiras, mas sempre com as mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Como o salmista fala, né? Os meus olhos estão no monte, de onde pode vir o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nossos olhos têm que estar no monte, de onde vem o nosso socorro. Dificuldades? Vamos ter. Obstáculos? Vamos ter que vencer. Adversidades? Virão. Mas, se nós estivermos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, seremos mais do que vencedores. Deus ele tem um projeto para a minha vida e para a sua. Deus tem algo a mais a fazer em nossas vidas. Então, da nossa parte, o que cabe? Buscar a Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, assim diz a palavra do Senhor. Tá? A nossa vida ela é feita de momentos bons, momentos ruins, momentos de felicidades, momentos de tristeza. Então, nossa vida não é uma constância. Eu vou ser só de uma forma só. Não. Vem várias situações de nossas vidas que vão se apresentando durante os dias. E tem um ditado no mundo aí que fala assim: nada melhor do que um dia após o outro. E como eu tenho trazido aí os termos populares e nós estamos analisando à luz da Bíblia, hoje nós vamos analisar esse termo: nada melhor do que um dia após o outro. Quantas vezes você repetiu essa frase? Quantas vezes você falou esse termo para alguém, ou por uma situação, ou por algo que aconteceu, e você falou assim: nada melhor que um dia após o outro. Isso é uma verdade. A Bíblia fala assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vem ao amanhecer. A noite pode estar demorando até para passar, mas a certeza é que o dia e a aurora vai romper, vai nascer um novo dia. E nesse novo dia vem a alegria. Você pode estar passando por momentos de dificuldades hoje, mas tenha a certeza que vai vir a alegria. É promessa para as nossas vidas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Mas para que essa alegria venha ao amanhecer, nós temos que fazer a nossa parte. A contrapartida de tudo está em nossas mãos. Nós temos que estar fazendo, nós temos que estar buscando, nós temos que estar sempre na presença do Senhor. A presença do Senhor tem que ser constante em nossas vidas, independente da situação ou da emoção nas quais nós estejamos vivendo naquele momento. Deus tem que ser a nossa esperança. Em Deus tem que estar a nossa esperança. E aí, nada melhor do que um dia após o outro. Também tem um ditado aí que fala que nada melhor é um dia depois do outro e uma noite no meio, para que nós venhamos a refletir, venhamos descansar os nossos corpos e nos fortalecermos para um próximo dia. Então são frases de efeito, frases de otimismo que o mundo usa, que nós temos que colocar em prática como cristãos. Nós temos que colocar em prática como pessoas tementes a Deus e que conhece as promessas do Senhor para as nossas vidas. Tá? Então, nessa noite aqui nós vamos conversar um pouquinho aí, uns 15, 20 minutos, sobre o que a Bíblia fala, qual foi o momento que aconteceu na Bíblia que um dia foi um dia difícil, mas o dia seguinte foi um dia de bênção. Então, nada melhor do que um dia após o outro. Eu quero deixar aqui um texto bíblico
para nós começarmos, que está em Lucas capítulo 4, versículo 25. Lucas capítulo 4, versículo 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia também em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, ou jogarem. E desceu, e porém passando pelo meio dele, retirou-se, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade. Aqui nós temos um texto bíblico que fala que Jesus estava na sua terra, na sua casa, junto com aquelas pessoas que o conheciam, aquelas pessoas que muitos ali haviam crescido com ele, muitos ali até tinham contratado o serviço ali de José, seu pai aqui na terra. E quando ele pega e trazem para ele o rolo do profeta, escrito as palavras do profeta Isaías, lá que está lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele fala assim: hoje cumpriu-se a palavra dita pelo profeta. E aquele povo se enche de ira, porque aquele povo conhecia Jesus, conhecia ele desde pequeno, conhecia a família dele, conhecia Maria, conhecia José, conhecia seus irmãos terrenos. E o que eles acharam? Esse daí não pode ser o Messias. Esse daí não pode ser o Salvador. Esse aí não pode ser aquele que veio para salvar a humanidade. Muitas vezes Jesus está ao nosso lado. Jesus está se apresentando de várias formas em nossas vidas e nós não o recebemos. Quantas vezes vem palavras, quantas vezes vem uma direção, até mesmo dita por uma criança, por aquela pessoa que jamais nós esperamos que venha uma palavra boa dela, mas vem uma palavra de direção. E nós estamos procurando Jesus onde? Nas coisas maravilhosas, nas coisas magníficas, nas coisas grandes. E Jesus, ele se apresenta em nossas vidas de várias formas. É a multiforme graça do Senhor. A multiforme graça do Senhor se apresenta de várias maneiras. E Jesus estava ali no meio daquele povo, mas eles não o receberam. Lá em João capítulo 1 fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Muitas vezes nós não queremos receber a Jesus. Nós não escutamos os sinais, nós não vemos os prodígios, e nós esperamos que Jesus fale conosco, que Deus fale conosco. E Ele está falando a todo tempo, através de tantas coisas que têm acontecido em nossas vidas. E Jesus estava ali em Nazaré, na sua casa, com a sua família, com os seus amigos. E o que acontece? Eles não deixaram que Jesus pregasse o Evangelho para aquele povo. E mais, o grande problema é que as pessoas, além de tirar aquela pessoa que fala da palavra do Senhor da vida deles, ainda fala mal, quer escorraçar, quer jogar pedras. E levaram Jesus até um monte alto, até o cume da montanha, e iam jogar Jesus dali de cima. Por quê? Esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? Como que ele está falando da palavra do Senhor? Como ele está falando que o Espírito do Senhor está sobre mim? E Jesus se retira dali. Creio eu, lendo aqui a palavra, lendo aqui a Escritura,
que aquele dia não foi um dia muito bom para Jesus. Aquele dia não foi um dia propício. Por quê? Porque ele estava entre os seus, ele queria estar ali pregando o evangelho, mas aquele povo não recebeu. Então, aí nós vemos aqui, nada melhor que um dia após o outro. Nada melhor que um dia após o outro. E Jesus, diz aqui a palavra, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Na sua terra, na sua cidade natal, ninguém o recebeu. Na sua cidade natal, ele passou por um momento de tribulação ali, onde, acredito eu, que havia o empurra-empurra, vamos jogar ele, e a Bíblia não relata aqui, mas as pessoas, quando estão bravas, elas falam alto, elas gritam, elas xingam, elas gesticulam, elas empurram, elas apertam. E não era diferente com Jesus. A situação dele aqui não estava fácil. Mas no outro dia, ele já estava ensinando. E as pessoas estavam admiradas da sua doutrina, lá em Cafarnaum, porque a sua palavra era com autoridade. Sua palavra era com autoridade. A palavra diz que ele estava já numa outra cidade. Nessa outra cidade, as pessoas já estavam recebendo. Já era um outro dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Muitas vezes, nós até estamos com os corações entristecidos. Nós estamos até chorando por dentro. Às vezes nós queremos nos manter fortes perto das outras pessoas, mas por dentro está ali, os olhos choram para dentro. Mas tenha uma certeza, meu amado, minha amada, tenha certeza que a alegria vem pela manhã. E Jesus sai de Nazaré, escorraçado, afrontado, empurram ele, querem jogar ele montanha abaixo, e ele fala para os seus discípulos: vamos a Naim. E aconteceu pouco depois. Tem umas traduções que dizem um dia depois. Um dia depois, pouco depois. E aconteceu pouco depois dele ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Muitas vezes nós queremos fazer parte da multidão, estar no meio da multidão, mas Jesus não veio para a multidão. Quando nós vemos o Evangelho, quando nós vemos a palavra, nós vemos que ele estava sempre cercado por uma multidão. Era cercado por uma multidão, mas curou quem? Bartimeu. Era cercado por uma multidão, mas curou quem? A mulher do fluxo de sangue. Era cercada por Bartimeu, pela multidão, mas foi até a casa de Jairo. Era cercado por uma multidão, mas quem que desceu da árvore? Zaqueu. Na casa de quem que ele foi? Na casa de Zaqueu. Então, não queira fazer parte da multidão. Queira ter uma intimidade com Jesus. Queira ter uma afinidade com Ele. Queira falar com Ele frente a frente. E como nós fazemos isso? Através da oração. Nós fazemos isso através da nosso clamor, da nossa busca, da nossa intercessão. E aí fala que iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão. Com ela ia uma grande multidão. Então, aqui nós vemos mais uma situação. Jesus se encontra com uma mulher viúva. As viúvas
naquela época, elas eram de certa forma excluídas da sociedade. E ela tinha um filho só. E esse filho era o responsável pelo sustento, era responsável pela provisão, era responsável por trazer o alimento para aquela casa, porque as mulheres dessa época elas não trabalhavam. Então, e aquele rapaz estava morto. Aquilo que traz provisão para sua casa não pode morrer. Aquilo que traz o alimento para o seu lar não pode morrer. Então que Deus esteja abrindo as comportas dos céus e derramando bênçãos sem medidas sobre a sua casa. Que a sua despensa esteja sempre cheia. Que não falte a provisão. Que não falte a providência diária. Que Jeová Jiré, o Deus da provisão, esteja derramando bênçãos sobre a sua casa. E ali também fala que estava uma grande multidão saindo com aquela mulher. Mas Jesus não vem para a multidão. Jesus vem para a viúva. Ah, mas não foi o filho dela que estava morto? O filho dela estava morto. Mas a dificuldade maior era dela. Ela que ia ficar sozinha. Ela que ia ficar com dificuldade. Ela que ia passar necessidade. Ela que ia ter que pedir, bater de porta em porta para pedir alimento. Ela que ia passar pelas grandes dificuldades da vida. Mas Jesus chega. E onde Jesus chega, chega a vida. Onde Jesus chega, chega a salvação. Onde Jesus chega, chega a transformação. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. E Jesus agora, nesse momento, está se movendo de íntima compaixão por você, meu amado e minha amada. E diz assim para você agora: não chore. Olha o que Jesus está falando para você hoje. Não chore. Versículo 13. E vendo-as, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, por que você está chorando? Por que você está se lamentando? Ore. Por que você está aí arrancando os cabelos? Ore. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E pode ter certeza que Ele vai responder a sua oração. E ali Jesus chega. Aquele rapaz estava morto. A sua mãe, uma viúva, chorando. E Jesus se move de íntima compaixão. Aquilo que sai de dentro. E fala para ela: calma, eu estou no comando. Então, nada melhor do que um dia após o outro. Jesus estava há um dia atrás. Estava em Nazaré, sendo expulso, sendo escorraçado, sendo xingado. Ninguém acreditando nele. Lá ele nem dor de cabeça ele curou. Mas ele se depara com uma mulher que crê que Jesus é a salvação. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. E Jesus fala aqui: aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. E chegando, versículo 14, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: menino, a ti te digo, levanta-te. Muitas vezes nós estamos prostrados. Muitas vezes nós estamos ali, cabisbaixo. Achamos que todo o peso do mundo veio sobre as nossas costas e não queremos levantar. E Jesus fala agora: levanta-te, levanta-te, põe-te de pé, que eu vou fazer grandes maravilhas na sua vida. Põe-te de pé, que eu vou fazer maravilhas na tua casa, que eu vou fazer maravilha na tua família. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Aquela mulher que estava chorando, aquela mulher que não havia mais saída para ela, aquela mulher que a situação dela era de extrema dificuldade, de extrema dor, passa a viver um momento de alegria em poucos minutos, porque ela teve um encontro real com Jesus. Para que você e eu
tenhamos alegria em nossas vidas, nós temos que ter um encontro real com Jesus. Esse encontro real com Jesus se dá quando nós lemos a sua palavra, quando nós oramos e quando nós o buscamos. Buscai e achareis. Batei e será aberto. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto se tem força, enquanto você ainda tem o vigor físico, enquanto você tem ainda saúde. Vá buscar o Senhor, porque só Ele pode mudar situações. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E o que Jesus fala lá no capítulo 4, versículo 24? E disse: em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Isso em Nazaré. E em Naim, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então nada melhor, meu amado, minha amada, que um dia após o outro, e esse dia